Boa noite para vocês. Como combinado, começa hoje, nesse domingo, o primeiro episódio da minha história de empreendedorismo. Vou contar desde o início e nos próximos domingos, nesse mesmo horário, eu vou continuar contando os próximos episódios, contando o restante da minha trajetória como empreendedor. Nesses primeiros segundos eu vou esperar todo mundo ficar online, porque eu sei que esse meu perfil novo aqui no Instagram são poucas pessoas que estão me seguindo aqui, né? A maioria me segue no perfil do Instagram principal, mas eu estou proibido de fazer lives no meu Instagram principal e mesmo que eu queira, o Instagram não possibilita. Eu clico em fazer a live e ele está desabilitada a live para mim. Mas sem problemas. A live vai acontecer aqui nesse perfil e vai ficar salva também para depois vocês assistirem novamente. Tá? E aí, tudo bem com vocês? Para mostrar minha casa? Cara, um dia desses eu mostro minha casa. Hoje o assunto é outro e eu tenho que manter o foco, mas sem problemas. Outra live aí eu mostro a minha casa. Vocês podem perceber que a qualidade de som e imagem dessa live não é tão boa quanto as outras, porque eu estou fazendo num celular antigo meu aqui, né? Meus outros celulares estão aqui, tá aqui na minha mão, mas o outro está aqui na mesa. E essa minha conta nova do Instagram está num aparelho antigo aqui, por isso que a qualidade de imagem não é tão boa. Sim, o Gabriel perguntou se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva. Então, para vocês que me conhecem há pouco tempo, eu já conto a minha história de empreendedorismo há muitos anos no Instagram através de lives. E para quem já me conhece há vários anos, me acompanha há vários anos no Instagram, já conhece um pouco da minha história, uma parte da minha história de empreendedorismo, então vai ter que ouvir novamente. Agora, para os novos que começaram a me seguir há poucos meses, né, vão ter a oportunidade de ouvir a minha história praticamente em poucos episódios aí, em alguns domingos, né? Enquanto as outras pessoas que me seguem há anos, eu fui fazendo as lives de acordo com o que eu tinha tempo livre. Boa noite para todos vocês aí. Boa noite para o meu amigo Gabriel. Boa noite Rai Rodrigues, pro Fausto Abreu, Diogo Duarte Lima, Gisele, o João Figueiredo, Luiz Ribeiro, a Cacau Sampaio, Ana Paula Abril, o Cauã Melo. Tem muita gente aí, apesar de eu não estar fazendo a live no meu Instagram principal, tem muita gente já me seguindo aqui no meu Instagram novo e é o suficiente para eu fazer a live e depois deixar salva para vocês. Café e Vendas enviou uma boa noite aqui. Jaque Linder, Robson, Lucas, Leandro Mecenas, Cauã Melo novamente, Patrícia Boza, Vitrine Digital, Pietro. Tem muita gente na live aí e aos poucos outras pessoas vão entrar na live. Como eu já expliquei no início, eu não pude fazer a live lá no meu Instagram principal porque eu estou bloqueado, né? Meu perfil principal está bloqueado para lives, já faz 2 semanas, não posso mais fazer lives lá. Então, por isso, nesse novo perfil aqui. O Bruno Sully, ou Sully, o Alexandre, um abraço. Shirley Oliveira, um abraço, enviou uma boa noite. Então, vou começar a minha história bem lá do início, tá?
A minha infância, eu lembro de muitas passagens da minha infância, muitas experiências. Para não ficar muito tedioso para vocês, não vou contar todos os detalhes de infância, mas vou tentar contar alguns que são pertinentes, que eu acho que fizeram parte do meu perfil empreendedor desde lá do início, quando eu era criança. Eu nasci numa família 100% italiana, família Bordin, Grassi, Candati e Forchesato, 4 famílias italianas. Todos os meus avós são italianos, por parte de mãe e por parte de pai. Eu nasci numa cidade do interior, uma cidade italiana, uma cidade do interior do Brasil, uma cidade pequena com 35 mil habitantes, e grande parte da população tem origem italiana e alguns de origem alemã. A minha família é toda de origem italiana, e os italianos eles já têm por hábito, né, ser bons vendedores, bons comunicadores, né? Eles já têm um perfil empreendedor nato no italiano. E dentro da minha família, como os meus pais sempre trabalharam muito, eu tive uma criação quase que em grande parte pela minha avó, uma das minhas avós, né? E a minha avó sempre, apesar de ela não ser vendedora e não ser empreendedora, ela tinha um conhecimento e também ela tinha um perfil empreendedor. Então eu aprendi muita coisa com a minha avó, convivendo com a minha avó, já que com os meus pais eu tinha pouco contato. Eles trabalhavam muito, sempre trabalharam muito. Com 5 anos de idade, né, ingressei no pré-escolar, depois na primeira série do ensino fundamental, que é chamado hoje, na época era 1º grau, e eu sempre tive muita facilidade na escola. Por exemplo, a professora fazia uma explicação de um novo conteúdo, em poucos minutos eu já entendia tudo e ficava entediado. Eu tinha uma certa preguiça de anotar as coisas no caderno ou de fazer temas escolares, né? Na época, né, era chamado de tema escolar, que é tarefa para ser feita em casa. Eu não fazia. Já na 2ª série eu parei de levar caderno na escola, não copiava nada, mas eu percebi que eu tinha facilidade em aprender. Então, quando a professora realizava a explicação de um conteúdo novo, eu focava ali 10, 15 minutos naquela explicação, aprendia rapidamente e depois eu começava a conversar com os meus colegas de aula, de sala de aula, e fazer outras coisas, outras atividades, porque era tedioso para mim ficar repetindo. Atividades repetitivas sempre foram tediosas para mim e nunca me representou algo significativo. Então, desde cedo, eu não levava caderno na escola, não fazia as atividades complementares para serem feitas em casa, mas tinha essa facilidade de aprendizado. Quando eu completei 9 anos de idade, eu sempre pedia para os meus pais que eu gostaria de trabalhar, gostaria de ter o meu próprio dinheiro, só que ninguém dava emprego para uma criança de 9 anos de idade. E um primo meu, bem mais velho do que eu, tinha uma empresa, uma loja de som automotivo e alarmes residenciais e automotivos, e o funcionário dele pediu demissão e ele pensou em me convidar para trabalhar com ele. E aí eu tinha 9 anos de idade, ele fez esse convite para eu ir lá trabalhar com ele meio período, né? Eu estudava na escola 1º grau à tarde e de manhã eu trabalhava com ele. E depois, quando eu voltava da escola, eu voltava lá e continuava trabalhando com ele no final da tarde. Nesse emprego, nesse meu primeiro emprego com 9 anos de idade, a minha função era soldar fios em alto-falantes, em booster, em amplificador, aquela ferramenta que alguns chamam de soldador, mas na verdade é um estanhador, que ele esquenta o estanho e gruda, né, os fios. Aquilo era a minha atividade no meu primeiro emprego, né? Eu também passava os fios por baixo da proteção, né? O carro ele tem uma proteção
com tapetes e mais uma camada. Eu abria essa camada, tirava as borrachas de proteção da porta do carro, passava toda a fiação, porque naquela época era muito caro vir o som original de fábrica. Então muitas pessoas compravam o carro e, por ser caro, não compravam um som de fábrica. E aí eles levavam lá nessa loja do meu primo para instalar um som mais barato. E eu auxiliava, eu fazia assistência dele, ajudava nesse processo. E aos poucos eu comecei a atender alguns clientes e fazer as minhas primeiras vendas, E os clientes, eles ficavam muito admirados por ver uma criança de 9 anos de idade com um certo tino para vendas, Eu já estava me desenvolvendo naquele momento ali. Mas claro que os meus objetivos eram diferentes na época. Eu jogava muito futebol na escola, tenho lá na casa da minha mãe 40 medalhas guardadas lá, penduradas na parede lá, que eu jogava muito futebol e eu amava jogar futebol. Eu queria ser jogador de futebol nessa época. E trabalhar ali era uma renda para eu ter meu dinheiro próprio, tanto que no meu primeiro salário, logo teve o Dia das Mães, eu peguei o meu primeiro salário, foi R$35. Naquela época, o salário mínimo era R$70. Então, como eu trabalhava só de manhã e estudava à tarde, eu ganhava meio salário mínimo, que era R$35, E com esses R$35 na época, eu dei de entrada num brinco de pérolas com ouro para minha mãe, para dar de presente para minha mãe no Dia das Mães. E depois eu fui pagando as prestações de acordo com o que eu fui recebendo as parcelas. Foi interessante, porque no momento que fui pegar meu primeiro salário, eu já gastei todo ele comprando um brinco e fazendo uma dívida. Mas era assim, naquela época as coisas eram muito diferentes do momento atual, Na minha época, quando eu era criança, o sonho das crianças era ter um tênis importado e um boné importado. Era muito... Principalmente nós que morávamos numa cidade do interior, onde levava mais tempo para chegar as coisas, não existia internet na época, era tudo muito limitado. Então, ter um tênis importado e um boné importado era o sonho de toda criança na época, mas não era o meu, Não era o meu. Até gostaria de ter, mas eu tinha outros objetivos. Trabalhei nessa loja de som automotivo durante quase 2 anos, até completar 11 anos, dos 9 aos 11. Eu não gostava muito de trabalhar lá, às vezes eu tinha que lustrar o chão, passar cera e quase todo dia eu tinha que ficar varrendo o chão. Eu não gostava dessas atividades repetitivas. Eu fazia porque eu era empregado, mas eu não gostava nem um pouco disso. E eu achava que aquilo era um desperdício do meu tempo. Mesmo assim, fiz isso durante 2 anos. Aí quando eu completei 11 anos, eu nunca tinha tido férias, eu fingi que eu precisava de férias, saí de férias e nunca mais voltei para trabalhar lá. Mesmo assim, eles tentaram me convencer várias vezes a voltar a trabalhar lá e eu não voltei. Não voltei, mas fui bem pressionado pela minha avó para voltar a trabalhar lá. E aí fiquei alguns meses sem trabalhar, com 11 anos, e comecei a sentir falta, Como eu ia muito bem na escola e eu queria usar o meu tempo, o tempo que restava para ganhar dinheiro, eu comecei a sentir falta desse salário, e foi então que surgiu a oportunidade de trabalhar como jornaleiro, Jornaleiro, naquela época, hoje é tudo feito com moto, É diferente, você precisa ter no mínimo 18 anos, mas naquela época era um dos poucos lugares que contratava crianças, que sem carteira assinada, era como jornaleiro. E eu fui trabalhar como jornaleiro, eu trabalhava da 1h30 da madrugada, com 11 para 12 anos, eu trabalhava da 1h30 da madrugada até as 5h30 da madrugada. Eu ia lá para o centro de distribuição, montava os jornais, porque os jornais eles não vinham montados, eles vinham divididos em 3, 4 partes e você tinha que abrir e encartar ele, Você ia encartando até montar todo o jornal. Depois que você montava todos os jornais, eu e a minha equipe, todo mundo montava os jornais, aí colocava em cima da bicicleta e saía para fazer a entrega. Então a gente começava a montar os jornais
1h30 da madrugada, e lá pelas 2h10 a gente saía com as bicicletas do centro de distribuição para fazer a entrega desses jornais. Os jornais, quando eu colocava ele em cima da bicicleta e sentava na bicicleta, o jornal batia aqui, bem perto da minha cabeça, né? Variava do dia da semana, tinha dias que o jornal vinha mais alto e tinha dias que o jornal vinha um pouco mais baixo, mas normalmente batia aqui, próximo à nuca, a pilha de jornais. E eles eram presos na bicicleta somente por um elástico, né, uma corda elástica que fazia 2 voltas. Então, se você fizesse a curva com a bicicleta muito fechada ou muito rapidamente, todos os jornais caíam de cima da bicicleta, rasgavam, molhavam, sujavam e o pior, você tinha que organizar todos os jornais e montar tudo em cima da bicicleta. E para você montar eles de volta, você tem que bater um por um deles e emparelhar um por um deles, porque a quantidade, imagina, 180 jornais empilhados. Se eles não tiverem bem parelhos, a pilha fica torta e cai de novo. Então você tinha que ter uma disciplina e um certo cuidado para que isso não acontecesse o tempo todo. Eu lembro de muita gente na época que ia lá pedir emprego, começava a trabalhar 1 ou 2 dias, se assustava e não voltava mais a trabalhar, porque era realmente um trabalho, crianças trabalhando de madrugada, né? O inverno era muito rigoroso e aquele ano que eu trabalhei como jornaleiro foi o pior inverno de todos os tempos. Era muito frio, muita chuva, eu trabalhava com 4 jaquetas e mesmo assim, quando eu pegava uma descida com a bicicleta, aquele vento batia aqui no peito, passava através da jaqueta, era gelado, era frio e chovendo ao mesmo tempo, e aqueles jornais não poderiam molhar, eu tinha que ensacar os jornais para não molhar, não poderia derrubar o jornal porque senão ele molhava também com a chuva, era um inferno. E a principal parte é que eu decorei toda a minha lista de entrega. Por exemplo, na segunda-feira eu entregava 182 jornais em 5 bairros diferentes, né? E para entregar esses 182 jornais, eu tinha que conhecer os endereços e alguns detalhes. Por exemplo, tinha alguns clientes que queriam receber o jornal na janela. Outro cliente queria receber o jornal na caixinha do correio. Outro cliente queria receber o jornal no quintal. Então eu tinha que decorar a forma com que o cliente quer receber, não só o endereço, porque senão ele não ia procurar o jornal e ligava lá reclamando. Eu tinha que pagar essa reclamação. Então, decorava o endereço, esses 182 endereços e a forma com que cada um desses clientes gostariam de receber os jornais. Só que o jornal de segunda a quinta-feira era para 182 assinantes, mas na sexta-feira já eram para 190 assinantes. No sábado já eram para mais de 200 assinantes e no domingo eram 230 e poucos assinantes. Não era um padrão de assinantes para todos os dias da semana. Cada dia da semana tinha o seu grupo de assinantes e eu tinha que adaptar, né, a minha memória para saber que no dia seguinte eu não ia entregar para alguns e ia entregar para outros que eu ainda não havia entregue. Essa mudança era muito difícil de decorar, mas na época para mim eu tinha muita facilidade e aprendi rapidamente a decorar isso tudo, fazia tudo muito rápido. Então eu comecei a observar que o jornal de quinta-feira ele era bem mais espesso, bem mais grosso que o jornal de alguns dias da semana. E também observei que o jornal de domingo tinha quase o triplo de espessura do jornal de outros dias da semana. E o que eu concluí com aquilo? Eu percebi, se no domingo o jornal tem o triplo de espessura, significa o quê? Que a audiência é maior no domingo. Então, os anunciantes estão focando no jornal de domingo. E até hoje é assim. Se você anuncia na internet ou num canal de TV, numa rádio, o anunciante, ele gosta, se ele pode pagar, ele gosta de focar o anúncio dele nos períodos onde ele vai obter maior audiência. É simples, essa regra é assim desde que começou, desde que a mídia, né, seja impressa ou digital foi inventada, sempre foi assim. O objetivo de todo anunciante é anunciar para o maior número de pessoas.
E, se possível, pessoas que têm interesse em comprar, pessoas que têm interesse em converter. Eu saquei aquilo, eu percebi. O Silvio Santos apresenta a telecena e o Carnê do Baú, na época, no domingo à noite. Então, significa que a audiência da TV é maior no domingo à noite. E é por isso que eu estou fazendo essa live agora no domingo à noite, lembrando de coisas daquela época. Então, observando isso, mais tarde eu ia colocar em prática quando eu tive a minha primeira empresa. Mas até lá, o caminho ainda era duro. Pedi demissão como jornaleiro, porque para mim era muito difícil conciliar a escola e trabalhar de madrugada. Mesmo assim, eu trabalhei por um ano, durante 11 meses, aproximadamente quase um ano, de madrugada, lá como jornaleiro. Pedi demissão e fiquei desempregado por um mês, até que um tio meu, que conhecia um dono de um supermercado grande, era amigo dele, conseguiu um emprego para mim lá no supermercado. Por que eu fui parar no supermercado? Porque eu tinha 13 anos de idade e o supermercado foi o único lugar que aceitou contratar uma criança com 13 anos de idade. Então, fui trabalhar lá, obviamente sem carteira assinada, como empacotador de supermercado. E para mim era um pouco chato trabalhar de empacotador de supermercado, porque todas as meninas que eram minhas colegas da escola faziam compra naquele supermercado. Então eu via elas na escola de manhã e de tarde elas estavam lá com os pais dela fazendo compra e eu empacotando as compras lá no caixa lá do supermercado. Cara, era um pouco humilhante para mim. Não que isso seja um cargo humilhante, mas eu me sentia mal por uma criança que estava com elas na escola e depois estava lá empacotando as compras delas mais tarde. Não era nada bom para mim, não foi uma experiência boa. Mas eu trabalhei no supermercado durante 1 ano e meio, sem carteira assinada. Hoje é proibido, né? Mas naquela época tudo era permitido. Trabalhando no supermercado, eu comecei a observar algumas coisas. A primeira é que o supermercado era o maior vendedor de botijão de gás da cidade. Nenhum supermercado, nem todos os outros supermercados da cidade juntos vendiam tantos botijões de gás quanto aquele supermercado. E adivinha quem é que tinha que carregar esses botijões de gás? Eu. Não eram os funcionários lá, os caras grandes, os caras fortes. Não, era eu, aquele pirralho lá com 13 anos de idade, com um chassi de grilo, que eu era muito mais magro do que eu sou na época. Eu tinha que carregar aqueles botijão de gás de dentro do supermercado até lá na rua onde estava estacionado o carro dos clientes. Cara, era um inferno, porque aqueles botijão de gás tinha uma sujeira, um carvão ao redor deles. Tu vinha com a mão assim preta de carvão e com as costas meio tortas. Eu carregava 50 botijão de gás por dia, com 13 anos e um chassi de grilo. Eu chegava em casa com dor nas costas, cara. Era um inferno, eu detestava aquele emprego. Mas aguentei lá por um bom tempo. E aí comecei a observar o almoxarifado, né? O controle de estoque, o software que o supermercado utilizava. Eu sempre gostei de computadores. Minha família havia comprado um computador para mim. Eu já estava fazendo alguns testes em computadores, né? E um dia o proprietário do supermercado inaugurou, fechou o supermercado velho e inaugurou um supermercado novo, que ele recém havia construído. Então eu ajudei, né, nessa inauguração, nessa implantação dos computadores, em todo esse trâmite, né, essa transição de uma loja para outra. E só que depois disso, ele viu que eu estava desmotivado e ele falou para mim o seguinte: Paulo, daqui a alguns anos eu vou abrir um segundo supermercado, uma segunda loja em outra cidade e você vai ser meu gerente lá, cara. Aguenta firme aí. E aí eu pensei assim na época: esse cara nunca vai abrir outra loja. E pedi demissão. E é verdade, já deve ter passado mais de 20 anos e ele nunca abriu outro supermercado. Se eu tivesse ficado lá naquele supermercado esperando
ele me promover a gerente, eu estaria lá até hoje e ele nunca teria aberto essa outra loja para eu ser gerente. Mas valeu como aprendizado, né? Valeu como um ótimo aprendizado. Depois disso, eu comecei a desenvolver pequenos softwares e também a copiar alguns softwares que vinham dos Estados Unidos. Eu comprei meu primeiro gravador de CD na época, né? Tinha internet de escada, era tudo muito lento, uma cidade de interior, pior ainda. E pedi demissão do supermercado, comprei um notebook e aí peguei esse notebook, colocava, por exemplo, enciclopédias, Barça, enciclopédia, Atlas, enciclopédia do corpo humano, ia para a universidade, a qual eu não estudava ainda, naquela época eu estava no ensino médio, eu ia lá na universidade, os professores da universidade me conheciam, me admiravam, compravam os meus produtos e indicavam os meus produtos para os alunos deles. Então eles paravam a aula de um curso, por exemplo, paravam o curso de biologia lá, deixavam eu com 14 anos de idade, invadir a aula, abrir meu notebook lá e mostrar meus produtos. E aí eu vendia e ganhava meu dinheiro. E assim eu comecei a acumular um certo capital de giro para um dia ter uma empresa e ganhar muito dinheiro, né? E produzindo software, copiando software, vendendo software, eu comecei a perceber que na época existia uma demanda reprimida muito grande para equipamentos de informática. Exemplo, memória, HD, processador, notebook, impressora, servidores para algumas empresas como supermercados, por exemplo. Então, eu ofereci para um cara que trazia equipamentos do Paraguai que ele me contratasse, que eu ia vender muita coisa para ele. E ele disse: Paulo, não vale a pena eu te contratar, é mais uma despesa, etc. Tu é um cara novo ainda. Então eu observei o modelo dele de negócio, fui até Cidade del Este, no Paraguai, com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade. Fui até aquela lixeira que se chama Cidade del Este, analisei as mais de 35 lojas de equipamentos e peças de informática que tinha lá, encontrei as duas maiores, que distribuíam para as outras menores, e falei diretamente com os gerentes dessas lojas. Eu disse: olha, eu tenho uma demanda reprimida muito grande para equipamentos de informática, mas eu não tenho tempo para ficar vindo o tempo todo para o Paraguai buscar equipamentos de informática. Mas eu vou treinar, eu vou contratar algumas pessoas para trabalhar para mim, vou treiná-las e elas vão vir buscar esses equipamentos. Eu vou entrar em contato com vocês pela internet, vou preparar toda a lista de compra, vocês vão deixar separado, meus funcionários vão vir até a loja, vão pegar esses equipamentos e vão levar para mim. E foi aí que começou. Só que eu não tinha muito capital de giro guardado, então, como eu tinha uma conta bancária desde que eu nasci, que meu pai abriu e fez um depósito para mim, aquela conta me possibilitou imprimir umas folhas de cheque no caixa eletrônico. E eu, com aquele talão de cheque impresso, fui num agiota e troquei os meus cheques por dinheiro com o agiota. E esse dinheiro aumentou o meu capital de giro e eu pude comprar peças em grande quantidade e reduzir custos, né? E foi isso que eu fiz. Na época, não existia WhatsApp, não existia Orkut, não existia Facebook, não existia MSN Messenger, mas existia um software muito popular no Brasil, desenvolvido em Israel, que se chamava ICQ. E a chamada dele era mais ou menos assim, ó. Essa era a chamada do ICQ. E o ICQ era um comunicador que estava se popularizando no Brasil, e eu pensei, mas se eu utilizasse o ICQ para vender essas peças, esses softwares que eu já vendo, e essas peças, esses equipamentos, né, de informática. E comecei a fazer alguns testes, e em 1999, fiz minha primeira venda pela internet no Brasil, através do ICQ.
lembrei de algumas coisas aqui. Após fazer essas vendas no ICQ, alguns meses depois foi lançado o MSN Messenger, que se popularizou em todo o Brasil e foi baseado, a Microsoft baseou o MSN Messenger no ICQ que eu já utilizava. E o MSN Messenger mudou tudo para mim, porque eu já tinha mais ou menos um conceito de como eu tinha que executar a minha estratégia comercial. E quando todo mundo aderiu ao MSN Messenger, porque quem tinha e-mail no Hotmail, e quase todos os brasileiros tinham, naquela época não existia Gmail, tá? Foi antes de existir o Gmail do Google. Então quase todo mundo tinha Hotmail no Brasil. E quem tinha e-mail no Hotmail, automaticamente já tinha o MSN Messenger. E aí, cara, eu comecei a rodar uns scripts e mandar os meus anúncios para todo mundo no orgânico, cara. E aí bombou, comecei a vender muito bem, comecei a ganhar muito dinheiro. Na época não existia nota fiscal eletrônica, tá? Então você fazia essas importações ilegais e ganhava muito, muito dinheiro. Por exemplo, eu fazia automação no supermercado inteiro, vendia lá 25 computadores, 2 servidores, hub, switch, tudo. E naquela época, nota fiscal era uma coisa, digamos assim, só para loucos, né? Sonegação era uma questão de sobrevivência na época. E eu sempre fui muito, muito, muito antenado nisso. Durante muitos anos eu dei aula de sonegação de imposto. Isso foi mais ou menos lá por entre 1999 e 2004, por aí. Tinha muita gente que aprendia comigo, né? Muita gente. Ainda bem que isso tudo prescreveu, senão agora eu estaria assinando um certo atestado de culpa. Continuando, comecei a vender muito bem. E eu lembro que na época, num mês eu estava faturando 10 mil reais, na época, tá? Na época que o salário mínimo era 200 reais, eu estava faturando 10 mil reais. E no mês seguinte eu estava faturando 20, no outro mês estava faturando 40, no outro mês estava faturando 50, bruto, né? Faturamento bruto na época. E eu fiquei assim, pensei, nossa, eu tenho que continuar focando, né? Focando nisso. E aí eu passei no vestibular para ciência da computação, eu tinha 16 anos de idade. E eu pensei, nossa, agora estando dentro da universidade, eu vou ter um networking fantástico. Eu vou usar todas as salas ao redor da minha e os alunos como afiliados para revenderem os meus produtos. Vou pagar uma comissão para eles e eu mesmo vou nas salas oferecendo. E cara, vendi muito bem na universidade os equipamentos e até que chegou um ponto de que a minha ansiedade para ter um carro era muito grande, né? E eu falei para o meu pai, olha, eu quero comprar meu carro, meu primeiro carro, e quero comprar meu primeiro carro, só um pouquinho que eu vou fechar a porta aqui que abriu, para não o som não invadir. Eu quero comprar meu primeiro carro, porque eu estou fechando negócios de valores muito grandes e os proprietários das empresas que estão comprando comigo, eles estão... O que está acontecendo? Eles estão fazendo uma negociação de valor alto com um cara que é uma criança, que tem 16 anos, que era eu na época. É muito difícil para eles fazerem uma negociação de valor alto e confiar numa criança. Então eu pensei assim, se eu adquirir um carro de alto valor, que eu já tenho condições de comprar, eu posso usar esse carro para dar maior credibilidade para a minha imagem de criança e para passar maior segurança para esses clientes que compram grandes volumes. E aí meu pai disse, não, você não tem nem carteira de motorista, você não vai comprar carro coisa nenhuma, não vou te apoiar nisso, foi super contrário. Mas como eu sempre fui um cara persistente, eu fui empurrando isso goela abaixo dele, até um dia que eu venci meu pai pelo cansaço, e ele aceitou comprar o carro, né? Fui eu que paguei, obviamente, o carro, mas ele aceitou, permitiu que eu comprasse o carro, mesmo sem ter carteira de motorista. Comprei o carro, meu pai ainda deixou o carro 3 meses na concessionária,
e não me deixou retirar o carro da concessionária, porque eu ia levar multa, porque eu ia ser preso sem carteira, e isso ia sobrar para ele ia ser... O promotor de justiça ia acusar ele, e etc. Mas até um dia que ele não suportou mais a pressão e eu fui lá sozinho na concessionária e busquei o carro, contra a vontade dele. Foi uma briga feia. Assim que eu peguei o carro, automaticamente os meus clientes passaram a confiar em mim. E os meus novos clientes também. Então era muito mais fácil eu fechar grandes vendas, né? Vender um servidor de 80 mil reais na época, se o cara confiava em mim. Ele via, aqui tem um adolescente com espinha no rosto, mas o cara tem um baita carro, o cara sabe se expressar, o cara já vendeu para outros conhecidos meus, o cara tem moral, vou comprar com ele. E eu tinha uma jogada muito interessante, que eu sempre forçava os meus clientes a pagar à vista. De que forma? Eu jogava um preço mais alto e dava um ótimo desconto para o cara pagar à vista. Isso me beneficiava muito, porque aumentava cada vez mais o meu capital de giro, que aumentava o meu poder de barganha nas compras com o meu fornecedor, com o meu importador. E automaticamente eu não precisava contratar funcionários para recuperar vendas, né? Recuperar dinheiro de pessoas que não pagavam. Eu não tinha esse problema de cheque sem fundo, problemas de inadimplência. Então eu não precisava ter funcionários para fazer esse trabalho, né? De cobrar. Com isso, eu focava ainda mais em vendas e ganhava ainda mais dinheiro. Até um dia que eu estava já com 17 anos e eu estava saindo de uma festa de madrugada com uma namorada e um colega de escola, que eu já não via há 2, 3 anos, me encontrou na rua quando eu estava prestes a entrar no meu carro e disse: "Ô Paulo, tudo bem? Você se lembra de mim? Nós somos colegas, etc." Eu disse: claro, eu lembro. E ele disse assim: "Olha, Paulo, eu estive conversando com o fulano de tal e o fulano disse, nós vamos montar uma empresa, mas temos que contratar o Paulo porque ele vai deixar nós ricos sem precisar trabalhar." E o cara me contou essa história. Eu disse: bom, primeiro, eu não preciso de sócio. Segundo, se eu vou deixar vocês ricos sem trabalhar, por que tu não faz sociedade comigo e não com ele? E aí ele me propôs sociedade, né? Me propôs uma sociedade e naquele momento eu pensei o seguinte: o que esse cara pode agregar na sociedade? Pensei assim: a família dele é uma família muito rica, a família dele trabalhava com exportação de pedra preciosa, as pedras ametista, que eram exportadas para a China, e eu pensei, essa expertise da família dele pode indiretamente me beneficiar, então eu posso crescer muito mais rápido e por isso vou fazer sociedade com ele. Mas na prática não foi isso que aconteceu. A sociedade iniciou e começaram a sair muitas reportagens sobre mim no jornal, em revistas, e essas reportagens minhas em jornal, revista e outros meios de comunicação acabaram gerando um certo clima ruim na sociedade. O que aconteceu? As pessoas começaram a cobrar o meu sócio, fulano, Marcelo era o nome dele, Marcelo, como é que o teu sócio Paulo lá anda de BMW, o teu sócio Paulo lá tem aquela baita namorada, o teu sócio Paulo lá tá largando dinheiro para todo lado aí e você tá na merda. Começaram a cobrar ele. E essas cobranças feitas de outras pessoas a ele gerou um clima ruim na sociedade e fez com que ele acabasse me apunhalando pelas costas. Isso é comum, tá? Normalmente sociedades acabam assim, raramente não acabam assim. E comigo não foi diferente, só que na época eu era muito jovem e eu sabia fazer dinheiro como ninguém naquela idade, mas eu não sabia me proteger desse tipo de coisa, eu não tinha experiência suficiente e aquilo me abalou muito. Para resumir a história, eu tive que vender as 3 empresas que eu tinha, porque senão eu iria falir.
eu comprei a parte dele pagando o triplo do que valia para me livrar dele, e quando eu comprei a parte do meu sócio pagando o triplo que valia para me livrar dele, eu me descapitalizei, e quando eu me descapitalizei, eu me ferrei. Descapitalizado, eu fui numa direção ao fundo do poço na velocidade da luz, e aí antes que eu atingisse o fundo do poço, eu vendi a minha BMW, na época eu vendi as minhas 3 empresas e voltei a morar na casa da minha mãe e fiquei lá dentro de um quarto durante meses, me sentindo triste, me sentindo abalado, me sentindo um merda, que é coisa que todo empresário que se dá mal sente, é se sentir um merda. Provavelmente, se você já teve alguma empresa, em algum momento você já passou por isso. E eu não sou diferente de vocês, passei por isso também. Em paralelo a isso, morando na casa da minha mãe, continuei cursando a universidade, o curso de Ciência da Computação. E adivinha, lá no curso de Ciência da Computação, eu continuava como desde a 2ª série do 1º grau, sem levar nenhum caderno, sem ler nenhum livro, sem fazer as atividades. Meu foco era apenas na explicação do professor e somente isso. 5 anos cursando Ciência da Computação, foram 60 alunos que passaram no vestibular e nos formamos em apenas 8. E eu lembro muito bem que desses 8, 7 eram homens e tinha mais uma menina, uma mulher, que olhou para mim alguns dias antes da formatura e disse: eu não acredito que esse cara que nunca trouxe caderno, que nunca tirou uma cópia de um livro, que nunca retirou um livro na biblioteca, vai se formar comigo. Entenderam? Ela já sabia o que vinha pela frente. E eu vou dar um spoiler para vocês. Nenhum dos meus colegas de universidade tem 1% do patrimônio que eu tenho. Eu não quero desmerecer eles são pessoas boas, eles são pessoas batalhadoras, mas a universidade não me proporcionou o que eu tenho. Porém, tudo o que eu aprendi na universidade, inclusive ensinar alguns professores como eu fiz, tudo o que eu aprendi na universidade, eu apliquei na minha vida, eu apliquei nas minhas empresas e deu muito certo. Então, apesar da universidade não ter sido um divisor de águas na minha vida, porque não mudou a vida de nenhum dos meus colegas, a universidade sim contribuiu para que a minha performance fosse melhor quando eu saí dela. Eu sempre quis sair dessa cidade do interior porque eu via muitas limitações lá e também não tinha emprego lá, era muito difícil conseguir emprego e até mesmo empreender não era tão fácil lá. Então, assim que eu me formei, eu já estava com as malas prontas. Antes da formatura, eu já estava com as malas prontas para me mudar de cidade, né? E aí, assim que eu me formei, eu saí correndo de lá e nunca mais voltei para lá. Nada contra quem mora lá, tá? Mas lá não é o meu lugar. Lá não é o meu lugar. E aí fui para a capital, para Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre, eu fui cursar o mestrado na Unicinos, em São Leopoldo. E quando eu fui cursar o mestrado, obviamente que eu não tinha dinheiro para ter uma BMW na época como eu já havia tido. Eu tinha dinheiro para um carro inferior. Mas eu optei por não comprar nenhum carro e deixar esse dinheiro guardado. Pensei, só vou comprar quando eu tiver dinheiro suficiente para voltar a ter um carro excelente. E até então, fiquei andando de ônibus. E indo para o mestrado de ônibus e para o trabalho de ônibus, eu conheci algumas pessoas e esses caras eram muito inteligentes, muito mais nerds do que eu, e eu absorvi como uma esponja tudo que eles sabiam. Tudo. Com uma diferença. Eu coloquei em prática. A maioria deles não tinha coragem para colocar em prática a sabedoria que eles tinham, que era muito maior que a minha. Mas eu aprendi tudo com eles e coloquei em prática tudo. Fiquei aproximadamente 4 anos plantando
tudo que eles me ensinaram. Era gente fora do comum, era gente do nível de Stanford. Inclusive um deles fez o doutorado em Stanford, fez o pós-doutorado na França depois, na Universidade da França, e retornou para o Brasil e é meu amigo até hoje. Fábio é o nome dele. Gostaria até que ele fosse meu sócio, mas como ele diz que eu sou muito louco, ele tem medo de ser meu sócio. Mas é um cara inteligente e fora do comum, me ajudou muito no mestrado. Tive colegas minhas também que me ajudaram, mas as minhas colegas, elas não eram tão capacitadas quanto ele. Continuando, eu arrumei emprego em uma empresa logo que eu saí da cidade do interior para dar aulas, né, numa empresa, e também arrumei um cargo de gerente de TI, de tecnologia da informação nessa empresa. Só que o salário que eu ganhava lá dava para pagar o aluguel, a comida, o condomínio e mais nada. Não sobrava nada. E eu morando sozinho, né, na capital. Aí o que eu pensei? Eu preciso arrumar mais empregos para conseguir sobrar dinheiro para eu transformar em capital de giro para as empresas que um dia eu vou ter. E em paralelo eu ia plantando as startups, né? Sempre plantando para um dia colher. E aí eu arrumei mais um emprego, foi o segundo. Aí eu percebi que eu conseguia fazer o mestrado e ter um terceiro emprego. Aí eu arrumei o terceiro emprego, aí começou a sobrar bastante dinheiro. Aí eu pensei assim, se eu conseguir mais um emprego, eu vou ter a renda que eu preciso para acumular capital de giro bem rápido. E aí eu consegui um quarto emprego. E por coincidência, todos os empregos eles estavam interligados, porque eu trabalhava num grupo empresarial muito grande, eles eram donos de várias empresas. Então, como eu fazia um trabalho muito bom em uma, eles me indicavam para as outras empresas do grupo. Eu fui beneficiado disso. E também eles tornavam o horário nas outras empresas flexíveis, porque eles sabiam que eu não tinha tempo. O meu dia tinha 24 horas, como o de vocês. Como é que eu ia trabalhar em 4 empresas se o meu dia só tinha 24 horas? Eu ainda tinha que fazer o mestrado. Então, eles deixavam o meu horário flexível, né, nas outras 3 empresas, para que eu conseguisse trabalhar nas 4 empresas, naquela que eu já estava e nas outras 3 que eu consegui. E ainda as empresas não eram na mesma cidade. Uma empresa era em Porto Alegre, 2 empresas eram em Novo Hamburgo e uma empresa era em Caxias do Sul. E eu fazia mestrado em São Leopoldo. Imagina, trabalhando em 4 empresas, 3 cidades diferentes e fazendo mestrado numa 4ª cidade. É uma loucura, né? Mas eu, nessa época, fiz, cara. Hoje em dia, não sei se eu seria capaz de aguentar esse ritmo, mas na época eu estava com muito sangue nos olhos, eu queria voltar a crescer, eu queria me desenvolver, eu faria o que fosse preciso para crescer e consegui. Fiquei um tempo guardando dinheiro e aí pensei, desde criança eu quero morar em Florianópolis, sempre quis morar em Florianópolis e acho que chegou o momento. Peguei, vendi os móveis do meu apartamento, pedi demissão em todas as empresas, coloquei as roupas no porta-malas do carro, porque nesse momento eu já tinha comprado o carro, já não estava mais andando de ônibus. Coloquei as roupas no porta-malas do carro e fui para Florianópolis, né, a cidade com que eu sempre sonhei em morar e que eu pensava que se eu já produzia muito longe de Florianópolis, imagine o quanto eu ia produzir em termos profissionais estando na cidade que eu queria. Eu ia estar num ambiente perfeito para produzir e escalar. E quando eu cheguei em Florianópolis, eu não tinha nenhuma proposta de emprego e conheci uma senhora num condomínio através da minha tia e essa senhora disse, não, eu vou te levar lá na empresa onde eu trabalho e eles vão te entrevistar. Me levou, em 2 dias eu estava contratado. Imagina, cheguei em Florianópolis sem oportunidade nenhuma de emprego e em 2 dias já estava contratado. Essa empresa, na época, era a maior empresa da América Latina em software para postos de combustíveis. Hoje em dia essa empresa foi vendida e pertence a uma multinacional, mas na época era uma empresa brasileira e uma empresa familiar, tinha 110 funcionários. Eu trabalhei lá nessa empresa e como eu gerenciava várias coisas nessa empresa, eu observei que a empresa possuía 4 CNPJ. E eu pensei o seguinte, não é por acaso que essa empresa tem 4 CNPJs. E
a gerente do financeiro era muito amiga minha e almoçava comigo com frequência. E aí a gente começou a conversar, ela começou a me contar algumas coisas e outras coisas eu já sabia. E eu pensei o seguinte: quando eu tiver as minhas empresas, eu vou ter vários CNPJs, eu vou usar a estratégia desses caras aqui. Eu estou falando vários CNPJs, mas vocês já entenderam o que tem por trás desses vários CNPJs, né? E aí fui plantando em paralelo. Trabalhava lá e tinha as minhas startups em paralelo. Até um dia que eu pedi demissão, tive um desentendimento com a gerente do RH, que eu não gostava dela e não gosto dela até hoje. Vocês devem imaginar, né, o que um cara pavio curto, explosivo como eu, causava dentro de uma empresa dessa, né? Tinha um monte de cagão lá, eu botava os cagão para trabalhar, eles não queriam trabalhar e iam lá chorar para a gerente do RH. Era isso que acontecia. E deve ser assim até hoje, cara. Esses cagão aí que não gostam de trabalhar estão aí até hoje. Aí é bullying e é um monte de outras frescuras aí. O cara não aguenta pressão, é bullying. Aí, cara, saí de lá. Aí trabalhei em várias empresas. Foi muito bom para mim. Trabalhei na Unimed, na área de tecnologia da Unimed, sistemas de informação lá, divisão de sistema de informação. Aprendi muita coisa na Unimed, mas não gostava de trabalhar na Unimed. A parte boa de se trabalhar na Unimed é que naquela época eu morava do outro lado da rua. Então eu acordava, escovava os dentes, atravessava a rua e estava no trabalho. Eu saía do trabalho, atravessava a rua e estava em casa. Era uma maravilha, o meu tempo rendia. Ao invés de perder 1-2 horas indo e vindo no trânsito todo dia, eu pegava esse tempo e investia na minha startup. E é por isso que eu gostava de trabalhar na Unimed. Pela proximidade da minha casa, me sobrava mais tempo para investir em outras coisas paralelas. Até um dia que eu fiz o processo seletivo na Softplan, que é uma das maiores software houses do Brasil, com mais de 2.000 funcionários. Fiz 5 provas lá, gabaritei 3 delas na época. Fui entrevistado e me contrataram na hora. Quando me contrataram, eu falei para minha chefe, né, na Unimed, que eu havia passado no processo seletivo. Ela me fez uma proposta para eu permanecer na Unimed e disse que tinha vários planos para os próximos meses. Ela já ia me incluir em projetos maiores e que isso ia valer a pena para minha carreira. Eu agradeci a ela a oportunidade, mas disse que eu não estava interessado em entrar num leilão para ver quem paga mais. Não aceitei o aumento salarial dela e saí, fui trabalhar na Softplan. Quando eu fui trabalhar na Softplan, adivinhe o que aconteceu? A Softplan, ela entrava em licitações e vendia software para várias instituições do Brasil. Por exemplo, TJSP em São Paulo, né, Tribunal de Justiça em São Paulo, UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E adivinha qual foi meu primeiro projeto? A UFMG havia comprado um software de gestão de contratos numa licitação e na minha primeira semana de trabalho me colocaram no avião e eu caí lá, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Julia? E aí, chegando em Minas Gerais, adivinha? Fiz muito networking lá, cara. Eu entrei na universidade para fazer a implantação do software, fiquei meses lá em Minas Gerais. Cara, todo mundo, a diretoria da UFMG, reitor, fiz muito networking em Belo Horizonte. E eu gosto do povo mineiro, apesar de ter muito golpista e muitas empresas que aplicam golpes lá em Minas Gerais, eu gosto do povo mineiro. Já tive uma namorada antigamente que era mineira, gosto do sotaque mineiro. Só que tem muito golpista lá e eu vou continuar dizendo isso, tem muito golpista lá. E gostei muito de trabalhar lá, fiz esse networking, tenho amigos em Minas Gerais até hoje, pessoas muito influentes em Minas Gerais. E voltei de Minas Gerais, depois trabalhei em outros projetos pelo Brasil, até um dia que pela primeira vez na vida eu não pedi demissão, eu fui demitido. Eu falei para o meu chefe que eu tinha uma reunião com o proprietário da empresa. E o meu chefe pensou que essa reunião era para eu destruir ele. Então, antes que eu destruísse o meu chefe, ele me demitiu.
Ele neutralizou a possível. Só que não era isso. Eu não ia destruir o meu chefe. A reunião com o fundador da empresa era sobre outro assunto que não tinha nada a ver com o meu chefe. Mas ele era um cagão, ficou com medo e antes que eu tivesse a reunião com o fundador da empresa, ele me chamou numa sala e me demitiu. E disse o seguinte: Paulo, você tem um perfil muito empreendedor. Não é isso que eu procuro aqui. Que eu procuro, velho? Ele não era dono da empresa. Ele só estava com medo que eu entregasse ele. Paulo, você tem um perfil muito empreendedor. Não é isso que nós procuramos aqui. Tô te demitindo, cara. Tu vai se dar muito bem como empreendedor. Eu disse, bom, eu sei que eu tenho perfil empreendedor. Eu sei que eu vou me dar bem como empreendedor. Mas eu não quero ser demitido. Eu passei num processo seletivo, fiz 5 provas, 2 entrevistas para entrar aqui, eu não quero ser demitido. Vai aparecer na minha carteira de trabalho que eu fui demitido, o que as outras empresas vão pensar? Mas ele não teve nenhum dó e é óbvio que ele me demitiu. Cara, eu saí daquela sala querendo pegar ele pelo pescoço e pendurar ele na parede. Mas não fiz porque ele era gordo e bem pesado, eu jamais ia conseguir erguer ele na parede. O máximo era pegar ele no pescoço. Saí e lembro, cara, que na porta da empresa, eram vários andares, era um prédio, a empresa eram 3 prédios inteiros. E na porta da empresa, lá no térreo, um amigo meu que sempre me dava carona, Diego, que é meu amigo até hoje, um grande amigo até hoje, disse o que aconteceu, cara. Eu falei, fui demitido por ser muito empreendedor. E aí, cara, esse meu amigo Diego, cara, ele me indicou para muitas empresas, ele lutou por mim, cara, ele tentou conseguir emprego em todo lugar para mim, porque ele tinha um network muito forte naquela época. Mas adivinha, nenhuma empresa me contratou porque o meu currículo era muito qualificado e daí eles achavam que eu ia querer um salário muito alto e eles não tinham vaga para salário muito alto, então ninguém me contratava. A vaga é para salário baixo, contrata o Paulo, porque está desempregado, amanhã depois ele recebe uma proposta muito maior de outra empresa, ele vai sair e vai deixar nós na mão, então é melhor não contratar ele. Aí fiquei desempregado, velho, o cara aqui, o Bambambam, ficou desempregado, e aí, velho, fiquei assim, acho que quase em depressão. Pessoal, eu tenho que encerrar a live porque o Instagram está me limitando aqui o tempo de live, tá? Mas depois eu continuo essa história. Abraço e até a próxima.